Olá, meus irmãos e minhas irmãs, vamos para mais uma aula da nossa escola de discípulos. Vamos para a parte 2 da segunda aula. Tá? Nós estamos trabalhando com vocês uma viagem pelo Antigo Testamento. Nós trabalhamos já a parte 1, onde nós fizemos um resumão bem dinâmico, sabe, sobre o Antigo Testamento. E a parte 2, a gente vai entrar aqui na missão de Israel. É um assunto que existe muita dúvida por parte dos irmãos quando a gente menciona assim Israel como povo escolhido e tudo mais, como é que funciona isso na Antiga Aliança. Então a gente vai entender um pouquinho disso, porque é importante nós, como entendedores aí do Antigo Testamento, nós precisamos entender qual é a missão de Israel, até para que a gente não venha extrapolar algumas coisas. A igreja hoje, ela às vezes toma algumas posições radicais diante desse assunto. E a gente vai trabalhar sobre isso aqui. Mas antes de entrar na questão de Israel, vamos fazer vamos recapitular aquilo que nós já vimos na parte 1. Vamos passar bem rapidinho, tá bom? Então, nossos textos bíblicos aí, ó, que eu mencionei com vocês, não vou passar por eles, tá? Agora, todos eles, boa parte deles a gente vai trabalhar, como Deuteronômio 7, a gente vai trabalhar agora na aula de Israel, tá bom? Nossos objetivos, que são conhecer os principais pontos do Antigo Testamento, isso aqui a gente já viu. Agora a gente vai trabalhar aqui sobre entender a missão de Israel e entender que a Antiga Aliança aponta para Cristo. É muito importante nós termos esse olhar ao ler o Antigo Testamento. Entender que tudo que está ali, o simbolismo que está ali, ele aponta para aquilo que é mais excelente, aquilo que é perfeito. Cristo é aquilo que é perfeito. Então tudo que nós vemos na Antiga Aliança, desde o tabernáculo, desde como ali os utensílios do tabernáculo, tudo, gente, tudo aponta para a nova aliança, aponta para os evangelhos, aponta para a vida de Jesus. É muito importante nós entendermos isso. Aqui nós já passamos sobre isso aqui, né, que a Bíblia não é um imenso bloco de tijolo, a gente precisa entender a diferença. Fizemos uma viagem pelo Antigo Testamento, passando pelo dilúvio, Torre de Babel, Abraão, Gênesis 12. Aqui temos Isaac e Jacó. De Jacó nasceram ali as 12 tribos. Passamos sobre Egito e Moisés, onde aconteceu a libertação do povo. Após libertação, Monte Sinai, onde Moisés recebe ali as tábuas da lei. Depois nós trabalhamos com Canaã. Se eu não me engano, 1 ano e meio após ali o Monte Sinai, eles conseguem, de certa forma, ali chegar em Canaã. Logicamente, tem a questão dos espias, a gente conversou sobre isso. E aí eles ficam 40 anos no deserto, onde uma geração inteira passa, para depois eles voltarem para Canaã, entrando com Josué e Caleb e conquistando Canaã. Nós vimos que eles não conquistaram tudo, isso gerou alguns problemas. Entramos na época de Juízes, onde as pessoas faziam o que queriam, o que dava na telha, e aí Deus precisou levantar homens ali para botar ordem na casa. Esses homens são os juízes. Tivemos alguns juízes que são assim, importantes, como Gideão, Sansão, Jefité, por aí vai. Logo no finalzinho da época de Juízes, nós temos Samuel, que foi juiz, profeta, sacerdote. Foi nessa época que o povo, de certa forma, rejeita o Senhor pedindo um rei. Samuel se entristece, mas aí Deus concede o rei ao povo, que é onde nós vemos aqui a fase da monarquia, né? Da fase dos juízes passa para a fase da monarquia. Temos o primeiro rei, Saul. Saul era um rei segundo o coração dos homens, gente. A Bíblia não fala isso, mas era o rei que todo mundo queria. Bonitão, excedia em estatura sobre todos os homens, tal, é aquilo tudo, né? Aquela coisa toda. Mas aí Saul ele erra feio, e Davi assume o seu lugar. Davi era aquele jovem desprezado, cuidava das ovelhas, era o último do último do último da família, mas Deus o enxergava, ele já tinha muita experiência, porque já tinha vencido o urso e o leão, e aí ele, após uma vitória com o gigante Golias, ele começa a ascender no meio do povo, e até chegar o momento que ele vira o Davi que nós conhecemos. Após Davi, nós temos Salomão, seu filho.
da onde inicia-se a construção do templo, que foi uma ideia que nasceu com Davi, né? E aí essa ideia é concretizada com Salomão. Salomão, no final da sua vida, acaba se perdendo, porque Salomão ele casou com 1000 mulheres, 700, na verdade 700 mulheres e 300 concubinas. Então ele teve 700 esposas. Realmente complexo isso aí. E ele se envolveu sim com o paganismo, com outros deuses, porque eram as muitas mulheres que ele tinha. No final da sua vida, Salomão acaba se perdendo, o reino de Deus é dividido, 10 tribos vão para Jeroboão, perdão, é o empregado de Salomão, e 2 tribos vão para Roboão, filho de Salomão. Acontece a divisão das tribos aí. Tá? Após isso, temos o cativeiro assírio-babilônico, já falei com vocês, cativeiro assírio, onde as 10 tribos do norte são levadas, cativeiro babilônico atinge as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Só que o babilônico retorna, o assírio não. Do assírio nascem os samaritanos. Por isso a briga entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos são considerados um povo impuro, porque ele se misturou com outros povos. Já o cativeiro de Judá e Benjamim, eles retornam para sua terra 70 anos depois e conseguem manter a sua pureza. Tá? Após isso, aqui tem um reino dividido, né? Já comentei com vocês. Quando eles voltam 70 anos depois, o pessoal lá de Judá eles reconstrói o templo, reconstrói os muros com Neemias. E aí, gente, vai até a época de Jesus e nós conseguimos aí fazer uma volta no tempo aí da primeira aula, tá bom? E agora vamos entrar na segunda aula, que é onde nós vamos trabalhar a questão de Israel. Uma viagem pelo Antigo Testamento, parte 2. Tá? Quem conhece aqui o filme De Volta para o Futuro, então nós estamos fazendo uma viagem no passado, tá bom, gente? Então uma coisa aqui, uma brincadeira aqui, tá bom? Mas vamos lá. Parte 2, vamos trabalhar a missão de Israel. Eu separei um texto aqui de Deuteronômio 7, de 1 a 8, que é um texto que, na minha opinião, ele retrata bem a missão de Israel como nação escolhida. A gente precisa entender que a partir de Gênesis 12, o Senhor começa a preparar um povo para si. E essa escolha começa com Abraão. Depois de Abraão ali, Deus disse a ele que ele ia ser pai de uma multidão. Se eu não estou enganado, Abrão quer dizer pai exaltado e Abraão quer dizer pai de uma multidão. Através dos filhos que ele tem, o Isaac e o Ismael, na verdade o Ismael acaba sendo um momento ali de precipitação de Sara e Abraão, e o filho da promessa é Isaac. Você vê que povos se originam, né? Os povos árabes se originam de Ismael, e o povo judeu ali se origina de Isaac. Tanto que a discussão hoje entre esses povos é quem é o povo, quem é o primogênito, quem tem direito à herança. Na verdade, o primogênito é Ismael, mas na verdade é primogênito de Abraão, todavia foi com Agar, não foi com Sara. Então, enfim, existe uma polêmica, uma briga muito grande em relação a isso. Isaac é o filho da promessa. Enfim, gente, não vou entrar nesse mérito, tá? Não é a proposta da aula, mas eu quero que você entenda que daí saiu o povo de Israel. Que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. A palavra Jacó, o nome Jacó quer dizer aquele que agarra. Jacó nasceu agarrado no pé do seu irmão Esaú, tá bom? E aí Jacó ele tem um encontro com Deus naquele deserto, a qual ele vê uma escada e ele fala: esse lugar aqui é Betel, é a casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia. E aí ele faz um voto com Deus de ser de dar o dízimo e tudo mais. E aí o Senhor é com ele, e aí Deus vai prosperando Jacó, mas após a vinda dele da casa de Labão, Jacó se entende com seu irmão Esaú, ali há o pedido de perdão e tudo mais. Tem também a questão da luta com o anjo. Jacó luta com o anjo, ele tem o seu nome mudado para Israel, que é aquele que luta com Deus e prevalece, né? Existe uma teofania ali, que é a manifestação de Deus ali, na figura do anjo do Senhor. Essa é uma manifestação toda especial. Quando a Bíblia faz menção a essa questão do anjo do Senhor, a gente tem que ficar atento, porque há algumas correntes teológicas que vão apontar que esse anjo do Senhor é a manifestação do Senhor Jesus ali no Antigo Testamento, porque esse anjo, entre aspas, né, esse anjo, ele aceita a adoração,
As pessoas se curvam diante desse anjo. Você vê que Jacó ele luta com esse anjo, pedindo para que esse anjo, antes de ir embora, o abençoasse. E você vê que ele fica agarrado com o anjo ali, e o anjo o abençoa, fere ali a coxa dele ali, ele fica manco, é um sinal de aliança, de pacto. E o nome dele é trocado para Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus e prevalece. É um mistério muito grande esse negócio, né? De lutar com Deus. É um enigma, é um mistério assim que a gente não vai nunca entender plenamente. A gente consegue só ver assim, gente, de maneira superficial, entender ali que a vida de Jacó ela muda a partir desse momento. Jacó tem os seus 12 filhos. A gente precisa entender que de 12 filhos, o José é aquele que vai para o Egito, e aquele que acaba morrendo ali no Egito. Ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E Manassés e Efraim são considerados meias tribos, né? E na verdade, eles passam a compor as tribos de Israel, que somados aí com a tribo de Levi, que é uma tribo que em Canaã ali, ela não ocupa uma terra específica, acabam de certa forma sendo 13 tribos. Mas na verdade são 12, porque Levi fica encarregado da questão do templo, é o pessoal descendente os levitas, né? São um povo separado aí para cuidar do templo. Tem os descendentes de Arão, que são aqueles da linha sacerdotal. Enfim, gente, assim vai percorrendo o povo até o momento que, após ali a saída do Egito, Canaã, o povo já é muito grande, o povo já é muito grande. Tem a questão do cativeiro babilônico, cativeiro assírio, tudo isso que a gente já comentou na primeira aula, até o momento ali que realmente só fica Judá e Benjamim, a tribo do sul, tá? A tribo do sul. Mas enfim, gente, tudo é que Israel, na sua caminhada até os tempos de Jesus, ela passa por muitos problemas. Muitos problemas. Divisão do reino. Temos ali a época dos juízes, temos aí depois a época da monarquia, Saul, Davi, Salomão. Temos a divisão ali dos reinos, Roboão, Jeroboão. Temos ali primeiro e segundo reis, que vai tratar essas questões, a atuação dos profetas durante todo esse período. Jonas, Jeremias, Isaías, e por aí vai, tá bom? Abacuque também. E aí, pessoal, olhando agora de maneira macro, enxergando Israel, e aí quando eu falo Israel, gente, eu faço menção ao Israel completo, as 12 tribos, e faço menção também a Judá e Benjamim, que é o que sobra, após ali o retorno do cativeiro babilônico. E aí, pessoal, a gente precisa entender a missão de Israel. O texto que mais me chamou a atenção no Antigo Testamento é esse aqui, em Deuteronômio. Vamos ler esse texto? Vamos com paciência aqui, ler devagarzinho. Olha só. Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra, o qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Aqui está fazendo menção antes do pessoal entrar em Canaã, tá bom? No crescente fértil. Aonde Israel está localizado hoje? Essa região de conflito, tá? Bem disputada. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as derrotar totalmente, as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Viu? É aquilo que eu falei. Josué, quando entra, acaba, de certa forma, enganado, fazendo uma aliança com parte do povo ali. E teve gente ali que acabou não morrendo. Isso aqui acabou não se cumprindo. O povo não completou 100% dessa etapa, tá bom? Verso 3. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e seus filhos, não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus postes ídolos, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Olha só isso aqui, gente, é muito importante. Olha o que Deus está falando para Israel. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Paro por aqui. Então você vê o seguinte: Deus realmente, no seu ato soberano, ele escolhe Israel como o seu povo próprio. Ele escolhe Israel de maneira soberana. Esse vai ser o meu povo escolhido. Eu quero que você entenda que essa escolha não é uma escolha aleatória. Isso tem um propósito.
tá? Da parte de Deus, porque você vai entender assim a missão de Israel. Eu quero que você entenda que nesse tempo aqui estamos sob a lei de Moisés, e você já aprendeu comigo nas primeiras aulas, né, em relação à lei. A lei ela é um aio, ela é um tutor, ela é um condutor. Ela conduziu o povo do Velho Testamento até Cristo. Então é algo provisório. A lei foi necessária ser dada porque ela conduziu o povo até Cristo. Israel, a escolha de Israel é necessária e a gente vai entender porque, como eu falei, tudo aponta para Cristo, tudo é para chegar em Cristo. Tá bom? Então você vê claramente aqui, Deus em seu ato soberano escolheu Israel em detrimento de outros povos. Olha só, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu próprio povo de todos os povos que sobre a terra há. Não há discussão nisso aqui, gente. Não tenta entender assim a fundo o porquê disso. Temos o entendimento geral, mas não tenta entender, porque Deus... Enfim, vamos lá. 7. O Senhor não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão fosse mais do que a de todos os outros povos, pois éreis menos em número do que todos os povos. Então, assim, está dizendo que Deus não se afeiçoou e nem escolheu eles porque eles eram um povo numeroso. Pelo contrário, eles eram um povo menor do que todos os outros. Mas porque o Senhor vos amava. Deus amou Israel. Deus é soberano, gente. E para guardar o juramento que jurava a vossos pais, o Senhor vos tirou com forte mão. E isso aqui é da situação do Egito, tá? O Senhor vos tirou com forte mão e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Pessoal, acho que mais claro que esse texto não tem. Então, a gente precisa entender que no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo para si. Quem é esse povo? Israel. Deus escolheu esse povo com pelo menos aí eu enxergo 2 propósitos. A gente vai trabalhar os 2 aqui nessa aula, tá bom? Vamos trabalhar isso aqui nessa aula. Vamos passar aqui. Então, a primeira coisa que eu entendo que o motivo pelo qual o Senhor escolheu Israel é aquilo que eu falo, né? O teólogo diz que antes que Deus dissesse haja luz, Deus já tinha dito haja cruz. Outro teólogo vai dizer também que o planeta Terra ele é o palco da redenção. Ou seja, tudo já estava programado para acontecer. A cruz não foi algo que Deus precisou, no decorrer do tempo, tomar a decisão para que isso viesse a acontecer, não. Deus já tinha programado, eu vou falar a palavra pré-determinado, que a cruz iria acontecer. Tá bom? E aí, pessoal, a gente precisa entender que quando Deus escolhe Israel, ele é dele que iria nascer quem? O Messias prometido. De Israel viria o Cristo. Então Israel foi esse povo escolhido que Deus preparou de antemão com a sua lei, com o seu aio, com o seu tutor, e conduziu esse povo, primeiramente, para que através dele nascesse o Messias. Tudo está apontado para Cristo na antiga aliança. É aquilo que eu repito para vocês. Malaquias 5,2 vai dizer: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que versículo profundo. Então, de Belém era a profecia da onde viria aquele que governaria Israel. Jesus, primeiramente, vem para Israel, gente. Vem para os de casa. Posterior, a salvação é estendida aos gentios. A palavra gentio, ela quer dizer todo aquele que não é de Israel. Todo aquele que não é judeu. Se você não é judeu, você é gentio. Tá bom? Aí, outro versículo aqui, ó, Lucas 24, 27 a 29. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito.
E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Essa passagem, ela retrata Jesus no caminho de Emaús. Emaús era uma cidade próxima ali a Jerusalém, e aí os dois discípulos estavam voltando de Jerusalém, desanimados, porque estavam frustrados, porque a esperança deles, Jesus, havia morrido na cruz, e já era o terceiro dia que essas coisas tinham acontecido. Enquanto eles estavam voltando para casa, Jesus aparece com eles no caminho, eles não conseguem identificar quem é Jesus, mas Jesus começa a conversar com eles. Ei, por que vocês estão tristes? E aí ele fala: você não está sabendo o que aconteceu? E lá. E Jesus começa a falar com eles, a abrir as escrituras e a conversar com eles. E começa falando sobre Moisés, sobre todos os profetas, e explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. E aí eles começam a ficar presos no discurso de Jesus. E Jesus recorre aonde? Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, para mostrar o que estava escrito ali. Ei, vocês não estão conseguindo enxergar. Isso era necessário que viesse a acontecer. Olha, vocês precisam olhar lá, ver o que Moisés falou, o que os profetas falaram, o que as escrituras falavam a respeito de mim. E aí você vê que Israel, como povo escolhido de Deus, é esse povo que é responsável, né, para que chegasse ali na época, né, do cativeiro romano, apto ali para poder gerar Jesus e a profecia se cumprir, porque Jesus nasce em Belém para que se cumprisse a profecia. Então a primeira missão de Israel era chegar viva como nação, para que dela pudesse sair o Messias. O Messias viria de Israel. Então essa era a primeira missão clara de Israel. Há até uma menção, e aí há uma polêmica muito grande, porque quando a gente entra em escatologia, é um negócio muito complicado. Mas é uma passagem em Apocalipse que fala de uma mulher grávida que é perseguida, tá, por uma besta. E essa mulher grávida, muitos teólogos entendem que simboliza Israel. Israel é como se fosse uma mulher grávida. Grávida de quem? Grávida do Messias. Então há esse entendimento teológico que aponta, fazendo essa comparação, que Israel é essa mulher grávida que um dia iria gerar Messias. Você vê que Israel era o tempo todo protegida por Deus. Eles só eram perseguidos e atribulados quando se desviavam após outros deuses. Mas a partir do momento que Deus levantava alguém e o povo voltava a andar no eixo, Deus blindava. Você vê que Deus blinda muito Israel até o momento ali da questão do Messias. Aí você vê que quando o Messias vem, Jesus cumpre o seu propósito, é assunto aos céus, e a igreja entra na sua era, na era da igreja, você vê que 70 anos depois de Cristo, o que acontece? Jerusalém, gente, o templo é destruído, tudo é destruído, acontece uma invasão em Jerusalém, o caos acontece, e você vê ali que no século 3, 4 ali, se eu não estou enganado, acontece a invasão ali árabe, e você vê que essa confusão que existe lá hoje, de ter uma mesquita muçulmana, aonde está o templo de Deus, você vê que isso vem lá dos tempos antigos. Então você vê que existe uma proteção de Israel. Agora é engraçado, é interessante. Quando nós migramos para a Nova Aliança, você vê que a Igreja do Senhor, ela não tem essa blindagem que Israel tinha. Israel, quando obedecia, era guardada por Deus dos seus inimigos. Só você vê. Trocentas passagens do Antigo Testamento. Quando o povo obedecia, o povo era guardado. Nós, quando obedecemos a Deus, o que acontece com a gente? Tribulação, perseguição. Se nos matarem, como Jesus disse aos discípulos, estariam fazendo um favor a Deus. Então você vê que quando existe a mudança ali da nova aliança, da antiga aliança para a nova aliança, muitas coisas mudam de figura. Então, se antes o povo era protegido, Israel era blindada, porque ela tinha que chegar em condições ali de poder gerar o Messias, de vir o Messias através dela, logicamente é Deus que gera o Messias. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que o Messias, ele vem do Senhor, que insemina Maria. Pelo amor de Deus. Quando eu falo gerar o Messias, é no sentido de que é através de Israel que vem ali o Messias, beleza? E aí você vê que na nova aliança, o povo de Deus é perseguido,
Você vê que nos primeiros 3 séculos aí, os imperadores romanos massacram a igreja com morte em Coliseu, crentes eram pendurados em poste, pegavam fogo. Enfim, gente, até o imperador romano se converter, Constantino, e aonde, enfim, as perseguições acabam, mas aí muito paganismo ele entra na igreja, tá bom? Então, a primeira missão de Israel, nós enxergamos a missão como se pelo meio dela que o Messias viria. Uma segunda questão aqui que é muito mencionada em relação à missão de Israel é a questão de Israel ela ser luz para os gentios. Nós estamos trabalhando na EBD dos Homens que é sobre o Ide e Pregai, e nós passamos em uma lição sobre a questão da visão de missões que nós podemos já enxergar na Antiga Aliança. É verdade que essa questão de missões, esse Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é uma questão que acontece na Nova Aliança. Mas nós já enxergamos essa questão de missões já na Antiga Aliança, mesmo de forma indireta. Então, quando o Senhor ele separa um povo para si e fala para que esse povo não viesse a se contaminar, não viesse a se unir em casamento com outros povos, viesse a manter ali o exemplo, é para que Israel guardasse a aliança, tá? Com o Senhor, e aí que Israel fosse luz para quem? Para os gentios. Então, desde o começo, já era a missão de Israel ser esse exemplo para outras nações. Que as outras nações olhassem para Israel e vissem ali que Israel era uma nação diferente, e essa diferença acontecia até na questão de Israel não ter um rei. Você entende agora o fato de Samuel ter ficado muito entristecido quando o povo começou a pedir um rei para Samuel? Porque Israel é diferente. Israel tinha o Senhor como rei. Então Israel, quando começa a olhar para as outras nações e começa a querer parecer com as outras nações, isso entristece um pouco o Senhor quando o Senhor fala para Samuel: Samuel, eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Mas aí, enfim, Deus inicia a era da monarquia com eles. Mas eu quero que você entenda que Israel, além de ser aquele pelo qual o Messias viria, eles também eram para ser vistos como um exemplo, uma luz dos gentios. E gentios, eu já falei, todo aquele que não é judeu, tá bom? E é aquilo, pessoal, Israel não era blindado. Todo estrangeiro que quisesse se converter ao Senhor, logicamente, se fosse homem, teria que ser circuncidado, teria que abraçar os preceitos da lei, tudo direitinho, tá bom? E não era impedido. O estrangeiro era bem-vindo, não é à toa que eu mencionei para vocês, se eu não estou enganado, a questão de Raabe. Raabe era uma prostituta de Jericó, e ela acolhe os espias do Senhor na casa dela, despede os espias, crendo no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então Raabe, por esse ato de fé, ela acaba sendo aceita como parte do povo de Deus ali, mesmo sendo uma estrangeira, e através dela, pessoal, segue a linha sucessória ali de Jesus. Nós vemos ali Ruth, que era uma mulher moabita, tá bom? Ruth, que era uma mulher moabita, então nós temos ali a história de Ruth e Noemi, na verdade. Então, enfim, temos vários exemplos aí na Bíblia de estrangeiros, tá bom? Então Israel não era esse povo blindadão, tá? Mas é aquilo também. Eles não tinham esse caráter de missão direta, de ir pelas nações, evangelizando todo mundo. Não, Israel ficava na dela. Ficava na dela e, de certa forma, era exemplo para as outras nações, tá bom? E aí, pessoal, observando agora, e eu tenho falado a todo momento, mesmo que de forma indireta, dessa transição que existe do Antigo Testamento para a Nova Aliança. Acabei de mencionar há alguns minutos agora uma transição muito importante em relação à blindagem que acontece no povo de Israel na Antiga Aliança. Existe uma blindagem e você já está começando a entender o porquê dessa blindagem. Imagina só se Israel fosse destruída. Como é que ia acontecer com o Messias? Você vê que isso aí chegou perto de acontecer. Quando você vê que acontece ali a divisão das tribos, 10 tribos se perdem ao norte, se misturam com outros povos. Apenas 2 tribos chegam vivas, chegam vivas até o tempo de Jesus.
Então você vê que foi um negócio, foi uma tarefa complicada, tá? E eu falei dessa diferença porque muitos pregadores, quando vão pregar na Antiga Aliança, mencionam essa questão da proteção de Deus em relação a Israel e querem trazer isso para a Nova Aliança. Só que aí, gente, a gente tem que saber que existe uma transição. E é aquilo que eu mencionei para vocês. Na Antiga Aliança, Israel era blindado, era protegido. Na Nova Aliança, a igreja não é blindada. Não é blindada. Se for preciso, nós iremos morrer por amor do Evangelho. Se for preciso, aquele que nos matar estará fazendo um favor a Deus. Aquele que quiser viver o Evangelho piamente, padecerá a tribulação. Os homens de Deus na Nova Aliança, praticamente quase todos eles tiveram mortes trágicas, exceto João, que morreu de velhice. Mas Paulo foi decapitado, Tiago foi morto ao fio da espada, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e por aí vai. E por aí vai, gente. Então, você vê que eu não posso, de certa forma, pegar algumas passagens do Antigo Testamento e sair aplicando essas passagens na nossa vida hoje. Porque eu preciso entender a transição das coisas. Daí, gente, eu venho conversar com vocês sobre dois termos que são muito importantes. Um termo é o antissemita, o outro termo é o judaizante. E o que essas coisas têm a ver? O antissemita, você sabe muito bem, e eu falei isso na primeira aula, que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Você aprendeu que os cananeus vieram de Cã. Você aprendeu que os semitas, os hebreus, vieram de Sem. Você sabe que o povo judeu é um povo semita. E todo aquele que é contra os judeus é chamado de antissemita. Então, 2 comportamentos de nós, igreja, que estamos na Nova Aliança, que talvez possamos ter, que são comportamentos errados. O primeiro comportamento extremista é o antissemita. É assim, já estamos na Nova Aliança, não quero nem saber de Israel, não quero nem saber dos judeus, já passou e ponto final. Não quero nem saber disso aí. Não, temos muito a aprender com eles e temos muito a aprender com a lei de Moisés. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer, se eu não estou enganado, se é em Romanos, mas posso ter falhado a memória aqui, que a lei é boa, mas ela está enferma, porque ela não pode salvar, mas a lei é boa. Temos muita coisa a aprender com a lei de Moisés. Todavia, sabemos que a salvação não vem por meio da lei, vem através daquilo que Jesus fez por nós. Então a gente não pode assumir uma postura radical e ignorar o Antigo Testamento. A gente só tem que botar um óculos e conseguir enxergar o Antigo Testamento pela lente correta, entendendo para quem que foi escrito aquilo ali, qual é o momento que foi escrito aquilo, o propósito que aquilo foi escrito e saber fazer a transição com o nosso tempo hoje. Lembra que eu falei na introdução que a Bíblia não é um bloco de tijolo? A Bíblia tem Novo Testamento e Antigo Testamento? Então a gente precisa ter muita sabedoria ao estudar as Escrituras, tá bom? E entender que em tempo nós estamos. Então essa é a primeira atitude radical. A outra atitude radical é ser um judaizante. O que é um judaizante? Que eu acho que é o que mais acontece no nosso meio hoje. É abraçar as práticas que os judeus têm no Antigo Testamento e trazer para a nossa vida. Por exemplo, você sabe que o povo judeu tem diversas festas. Tabernáculo, trombeta, Pentecostes, papá. Tem muitas festas. Né? O Yom Kippur, que é o dia do perdão, e por aí vai. Uma atitude extremista seria a igreja entender que nós temos que celebrar essas festas, como se judeu fosse. Assim, entender essas festas e entender o seu significado até escatológico, que quando eu falo de escatológico é da doutrina, assim, das últimas coisas, do Apocalipse em si, é interessante, muito interessante. Porque é aquilo que eu falei, o que está no Antigo Testamento, ele aponta para aquilo que é mais excelente. Então, enxergar essas festas e os seus costumes da maneira, com a lente correta, é muito saudável. Mas começar a trazer os simbolismos do Antigo Testamento para dentro da igreja,
começar a tratar a nossa igreja como o Templo de Salomão fosse, começar a achar que a nossa igreja é solo sagrado, é templo sagrado, é casa de Deus. Olha só o problema. Nós entendemos que o templo no Antigo Testamento, ele tem esse viés de casa de Deus. É o meu povo que se chama pelo meu nome. Quando orar, se reunir nesse lugar. 2 Crônicas 7,14. O templo, para o judeu, é realmente onde Deus se manifesta. Onde eu tenho ali o átrio, o lugar santo, o santíssimo lugar. Onde tenho a Arca da Aliança, onde tenho ali a tampa do propiciatório, onde Deus vem com a sua Shekinah e se manifesta diante do sumo sacerdote da época. Então, trazer isso para a nova aliança e achar que a nossa igreja é o templo de Deus, que tem que ter as festas judaicas, que tem que ter... Gente, a gente começa a judaizar as coisas. E aí a gente entra num outro extremo. Então a gente precisa entender que eu não tenho que nem ser antissemita, ser contra tudo aquilo que aconteceu, ou fechar os olhos, ou ignorar o povo judeu e achar que o povo judeu é isso ou aquilo outro. A gente não pode também nem ser judaizante. Então o equilíbrio é a chave para esse assunto aqui. Tem igrejas que não são tão judaizantes assim. Mas ao considerar o templo como casa de Deus, gente, casa de Deus sou eu. O que é a igreja? A igreja é a reunião hoje, a igreja hoje. Porque você sabe, né? Esse negócio de templo, igreja, isso começou a aparecer após o imperador Constantino de Roma, que ele se converte à fé cristã. No primeiro século da igreja, a igreja se reunia nas casas das pessoas, que é o PGM que nós fazemos hoje, o pequeno grupo multiplicador. Essa questão do templo, da centralização, tudo começa a acontecer depois. Com isso, gente, muitas coisas que eram do judaísmo começou a entrar no meio da igreja. Então hoje nós temos uma visão, às vezes, de igreja meio judaica. Então eu quero que você entenda o seguinte, que a igreja que você congrega hoje ali não é a casa de Deus. Casa de Deus sou eu. Nós nos reunimos, nós somos a casa de Deus. E onde há 2 ou 3 reunidos, eu me faço presente, disse Jesus. Por quê? Onde há 2 ou 3 é o mínimo para que haja igreja. E ali existe a autoridade da igreja para tomar decisão. Que quando Jesus menciona esse versículo, ele faz menção o quê? A igreja ter o poder de tomar decisões, de julgar questões. E até alguma coisa que a igreja possa pedir, concordar acerca de um assunto. Aquilo que será ligado na terra, será ligado no céu. Entendem? Então, gente, tenham muito cuidado com essa questão de judaizar as coisas. Nós não somos judeus. Quer ver uma coisa que o pessoal quer virar judeu? Quando vira para o pessoal dos músicos, fala assim, olha lá os levitas do Senhor. Por que os músicos são levitas? Porque eles tocam instrumento, é isso? Eles são da tribo de Levi? Aí você vê que um exemplo de tentar viver o judaísmo dentro do cristianismo é isso, a gente mistura as coisas. Então a gente tem que saber o tempo que nós estamos vivendo, o que está acontecendo conosco, qual é o nosso papel em Cristo, e tudo isso já está muito bem explicado na Nova Aliança, tá bom? Por isso aqui, volto a dizer, quando nós olharmos para o Antigo Testamento, nós temos que olhar com a lente correta. Fazendo assim, a gente não vai fazer mistura do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Tá bom, gente? Então, para fechar a aula, eu vou voltar aqui nessa questão de tudo aponta para Cristo. E quando você olhar para essa viagem no Antigo Testamento, é importante que você entenda isso. Então, quando nós olhamos para Jesus, para Adão, Adão ele prefigura aquele que haveria de vir. Quem é? Cristo. Romanos 5,14. Quando nós olhamos aqui a questão do templo, do tabernáculo, isso prefigura o quê? Nós, que somos o templo hoje do Espírito Santo, que temos em nós o penhor da salvação, a garantia da salvação. Sabe qual é a garantia de que nós seremos salvos? A Bíblia fala que é o penhor do Espírito, é uma garantia. O penhor é uma garantia de que ele vai voltar para nos buscar. Amém?
2 Coríntios 5:1. O sábado, a guarda do sábado, ela prefigura o quê? Ela prefigura o descanso em Cristo. A igreja do Senhor, ela vai entrar no seu descanso. Nós hoje perdemos a nossa vida e estamos na nossa grande comissão de ir de pregar o evangelho a toda criatura. Dispostos a morrer, dispostos a passar qualquer tipo de sofrimento, carregando em nós as marcas do Senhor Jesus. Mas um dia entraremos no nosso descanso. Então, o sábado do Senhor, ele prefigura o quê? O descanso eterno que nós teremos diante do Senhor. Hebreus 4:9. Então, pessoal, existem outros assuntos no Antigo Testamento que são figura daquilo que haveria de vir, da transição que acontece da antiga aliança para a nova aliança. Eu tenho certeza que após essa aula, você vai olhar para o Antigo Testamento com outros olhos, com outra lente. Mas é aquilo, dando o devido respeito e a devida consideração que o Antigo Testamento merece. Tá bom? Porque foi por meio deles que Cristo chegou até nós e tudo chegou até nós. Eles fizeram um excelente trabalho, gente. Um excelente trabalho. Não foi fácil. Foram muitos desafios até o povo de Judá ali chegar na época do nascimento de Jesus. Quantos desafios esse povo passou. Então, um respeito total a esse povo. Agora, foi necessário que o coração deles fosse endurecido, rejeitassem o Messias, para que a salvação fosse estendida até nós. E o homem que, posterior a Jesus, que foi o responsável por levar essa salvação até os gentios, é um homem chamado Apóstolo Paulo. Mas aí é outra história. A gente vai conversar depois, tá bom? Espero que você não tenha tido nenhuma dúvida. Caso você tenha tido alguma dúvida daquilo que foi conversado, entre em contato comigo. Você do grupo aí, Escola de Discípulos, pode fazer a pergunta tanto pelo grupo ou em particular, caso você não queira expor no grupo. Estou à sua disposição. O importante é que você não fique com dúvidas, tá? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E por enquanto é só. Em breve tem mais. Até a próxima aula, e tchau, tchau. Um abraço para vocês.